Olá, eu sou o pastor Carlos Vitor. Seja bem-vindo ao nosso canal Personagens da Bíblia. Mas não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Vamos falar sobre a vida do rei Josias. Josias foi um rei de Judá, que reinou aproximadamente por 31 anos, entre 640 e 609 a.C. A história do rei Josias na Bíblia está registrada nos livros de 2 Reis, capítulos 22 e 23, e 2 Crônicas, capítulos 34 e 35, além de outras referências nos livros dos profetas Jeremias e Sofonias. O nome Josias significa Javé sustenta. Josias era filho de Amon, com Jedida, sua mãe, e neto de Manassés. Ambos foram reis de Judá, mas seus reinados foram caracterizados por grande apostasia. Embora tenha mostrado arrependimento no final da sua vida, Manassés foi um dos piores reis da história do Reino do Sul, e seu filho Amon seguiu pelo mesmo caminho. Josias se tornou rei quando tinha 8 anos de idade, após o assassinato de seu pai, o rei Amon, e reinou por 31 anos. Após um reinado de 2 anos, seu pai fora assassinado por conspiradores. O próprio povo tratou de eliminar os conspiradores e restaurar a autoridade régia da linhagem davídica, colocando Josias no trono. O nascimento do rei Josias, bem como a escolha do seu nome, foram profetizados na época do rei Jeroboão I, em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. O rei Josias foi um dos bons reis de Judá. Diferente de seu pai e do seu avô, Josias prezou pelo culto ao verdadeiro Deus. O cronista escreveu dizendo que no 8º ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha 16 anos de idade, o rei começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Josias era descendente do rei Davi. No 12º ano de seu reinado, portanto, com aproximadamente 20 anos de idade, o rei Josias deu início, efetivamente, às reformas em Jerusalém e Judá, alcançando inclusive o norte de Israel. É interessante saber que o profeta Jeremias começou seu ministério como profeta durante o reinado de Josias, no 13º ano, aproximadamente 626 a.C. Embora pode-se dizer que as reformas promovidas pelo rei Josias tiveram suas raízes fixadas quando ele pessoalmente abandonou a idolatria e o politeísmo que dominavam a religião corrupta de Judá naquela época, tais reformas começaram a impactar a nação 4 anos depois e alcançou seu clímax no 18º ano de seu reinado, quando o livro da lei foi encontrado. O rei havia interrompido a adoração aos falsos deuses em Judá, destruindo altares que serviam ao paganismo. Ele também providenciou que o templo recebesse os reparos necessários. E foi durante essa época que o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei no templo. Os estudiosos debatem sobre o que teria sido exatamente o livro da lei. A melhor hipótese é que ele tenha sido o livro de Deuteronômio. Seja como for, o que se sabe é que esse livro foi muito importante na sequência das reformas de Josias. Quando o livro foi encontrado e Josias teve ciência do seu conteúdo, ele entendeu que o povo havia estado em terrível rebeldia contra Deus e por isso seria alvo do juízo divino. Então, rapidamente, ele pediu que o Senhor fosse consultado, ou seja, ele queria ouvir um parecer profético, e na ocasião, a profetisa Hulda foi procurada. A mensagem de Deus através de Hulda
esclarecia que o povo realmente seria castigado devido ao pecado. Porém, tal castigo seria adiado para após os dias de Josias, visto o seu arrependimento sincero e o seu zelo para com o culto a Deus. Assim, houve em Judá a renovação da aliança, a centralização da adoração em Jerusalém e a purificação da nação com a eliminação de toda forma de adoração pagã. O rei Josias também organizou a maior celebração da Páscoa desde o tempo dos juízes. O próprio Josias contribuiu com 30.000 ovelhas e 3.000 cabeças de gado. Antes dele, o rei Ezequias também promoveu uma reforma e a celebração da Páscoa, porém, a reforma liderada por Josias foi mais completa e extensa. Apesar de tudo isso, o profeta Jeremias deixou claro que tais reformas foram apenas superficiais e temporárias, ou seja, não houve no povo um arrependimento genuíno e duradouro, inclusive com o povo voltando rapidamente à idolatria após a sua morte. A morte de Josias ocorreu de forma trágica e precoce na batalha de Meguido, em 609 a.C. Naquela época, os assírios estavam em conflito contra os babilônios, e o faraó Neco II do Egito estava liderando uma empreitada para tentar ajudar os assírios em Harã. De forma imprudente e insensata, o rei Josias considerou as manobras do rei do Egito como representando ameaças ao seu reino e, inconsequentemente, lhe fez oposição e acabou sendo morto. O rei Josias foi sucedido por Joacás, seu filho, porém este reinou durante apenas 3 meses e foi exilado por Neco II, que colocou em seu lugar como rei de Judá Jeoaquim, seu irmão. Nesse momento, a independência política de Judá foi completamente comprometida, ficando sob o domínio do Egito. Pode-se dizer que o rei Josias foi o último monarca bom e comprometido com a adoração a Deus antes do cativeiro babilônico. O escritor do livro de 2 Reis, falando sobre ele, escreveu que no reino do sul, antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Além de Jeremias e Ulda, o rei Josias também foi contemporâneo do profeta Sofonias. Mais tarde, no Novo Testamento, o rei Josias aparece como um dos nomes citados na genealogia de Jesus, registrada pelo apóstolo Mateus no capítulo 1. Um selo de 2.600 anos, da época do primeiro templo e com nomes hebraicos, foram recentemente descobertos como parte das escavações arqueológicas no Parque Nacional da Cidade de Davi, em Jerusalém. A escavação foi conduzida por arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel e da Universidade de Tel Aviv. A impressão do selo, datada no período do primeiro templo, apresenta as palavras pertencente a Natã-Meleque, servo do rei. O nome Natã-Meleque aparece na Bíblia em 2 Reis 23, versículo 11, onde ele é descrito como um oficial na corte do rei Josias, que participou da reforma religiosa que o rei estava implementando. O texto diz: e tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dado ao sol, à entrada da casa do Senhor, junto à câmara de Natã-Meleque, o oficial que estava no recinto, e ele queimou as carruagens do sol com fogo. Josias foi um rei que trouxe reforma,
social e, sobretudo, religiosa, levando o povo de Israel de volta à adoração ao Senhor Deus de Israel. Que Deus te abençoe e até a próxima.